Existem duas entidades no universo que são completamente indissociáveis. Eu estou falando de matéria e estou falando de energia. Nós, das ciências da natureza, a química, a física, a biologia, temos uma preocupação constante com essas duas entidades, tanto com a matéria como com a energia. Só que, obviamente, sob pontos de vista totalmente distintos. Na química, a preocupação relativa à matéria diz respeito aos fenômenos que a matéria vai sofrer, tanto os fenômenos físicos, as transformações de estado, por exemplo, como os fenômenos químicos, as reações, os eventos que ocorrem com as substâncias. Essa primeira aula do curso de Química, ela vai olhar para a matéria de fora para dentro. Nós vamos analisar os aspectos macroscópicos da matéria e vamos aprender a observar e analisar esse objeto de estudo da química. Seja bem-vindo ao curso de Química Azimuth Online. Eu sou o professor Danilo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Danilo e nós vamos começar então o nosso curso de Química com essa primeira aula, que é uma aula bem tranquila. Eu costumo dizer para os alunos que essa aula costuma acariciar o ego do aluno. O que a gente vai fazer aqui é olhar para a matéria de maneira macroscópica, apenas se preocupando com algumas propriedades, né? Quando a gente vai estudar Química para o vestibular, a gente tem questões que atuam em duas linhas de raciocínio. Ou as questões vão abordar o nosso conhecimento sobre a estrutura da matéria, os átomos, as ligações, as interações atômicas, ou então a gente vai falar de processos que são macroscópicos, então uma reação química, uma mudança de estado, relativos também à matéria. Então eu tenho questões micro e questões macro. Essa aula de hoje, ela vai olhar para a matéria de fora para dentro, ou seja, eu vou observar algumas propriedades e vou tentar explicar essas propriedades sob o ponto de vista estrutural, né? Aqui vai uma dica para quem quer entender química. A química é uma ciência que olha para as coisas de fora para dentro. Então eu observo certos comportamentos, como por exemplo um corpo mudando de estado, uma reação onde o ambiente muda de cor, e a partir dessas observações visuais, ou muitas vezes observações que a gente tem que medir, temperatura, densidade, essas observações macroscópicas, elas têm por trás de si eventos que ocorrem em nível atômico e em nível molecular. Então a ideia da química é olhar para o macro, entrar no micro para tentar explicar aquilo que a gente vê aqui fora. Tudo bem? Então essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre matéria, mudança de estado, definição de substância, mistura, substância simples, composta. É uma aula introdutória, é uma aula para a gente se acostumar com o vocabulário. Então para começar, vamos definir aqui o objeto de estudo da química. Fenômenos relativos à matéria. A ciência que estuda os fenômenos relativos à matéria é a química. Vamos lembrar que a física também estuda a matéria. Eventos que ocorrem como matéria em movimento, corpos aquecidos, corpos emitindo luz. E até a biologia, se a gente for analisar, também se preocupa com a matéria, mas com a matéria organizada na forma do que a gente chama de vida. Então a palavra matéria é uma palavra enorme que cabe dentro de várias ciências. Para a gente na química, o que me interessa é trabalhar com os fenômenos da matéria. E aí, quando eu falo em fenômenos, a gente tem dois grandes grupos de fenômenos. Danilo, o que é um fenômeno? É qualquer coisa que você observa com a matéria. Desde uma mudança de estado até uma reação de combustão, tá certo? Desde o fato de você pegar um corpo e quebrá-lo em dois pedaços, isso é um fenômeno,
até o fenômeno de fissão nuclear, onde o núcleo se quebra em pedaços. Então qualquer evento que você presencie na natureza relacionado à matéria, eu vou poder estudar pelo escopo da química. Então a gente trabalha com fenômenos de natureza física e fenômenos de natureza química. O que cada um tem de diferente do outro? Um fenômeno físico é aquele fenômeno que caracteriza-se por não alterar a estrutura da matéria. Quando eu falo em estrutura, eu estou falando de moléculas, eu estou falando de partículas de dimensões atômicas. Então para pensar um pouquinho no simples evento da água fervendo. Quando a água entra em ebulição, as moléculas de água se afastam, mas a água mantém as suas características químicas, ou seja, ela continua sendo formada por moléculas de H2O, essas moléculas têm uma geometria angular. Quer dizer, o fato da água ter mudado o estado de agregação não alterou a composição daquilo. Então aí a gente fala de fenômenos físicos, tá? Não alteram a natureza da matéria. Tá? Fenômenos físicos, vamos colocar físicos e químicos, fica mais certinho, tá bom? Não alteram a natureza. A gente estuda isso na química, tá? A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre curvas de aquecimento, definição de ponto de fusão, ebulição, mas isso é um fenômeno muito mais, vamos dizer assim, estudado na física quando a gente for estudar troca de calor, lá na frente do curso, tá bom? Pra gente, os fenômenos químicos são importantes. Alteram a natureza da matéria. Tá? Aí você fala assim, tá, Danilo, então eu estudo fenômenos que alteram a natureza, como por exemplo, uma reação de combustão, que pode transformar um hidrocarboneto em gás carbônico, por exemplo. Isso é um fenômeno químico. Só que para estudar tanto os fenômenos químicos como os físicos, eu preciso primeiro caracterizar a matéria. E aí é que começa o nosso problema. Não tem uma definição clássica para a matéria. Se você abrir um livro, se você procurar na internet, você vai procurar definição de matéria, você vai ouvir provavelmente sempre a mesma frase. Olha, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí a gente para pensar, será que existe alguma outra coisa que não tenha massa e que não ocupe lugar no espaço, mas exista? Nós temos experiência que sim, a energia. Eu comecei a aula falando que energia e matéria são duas entidades indissociáveis. A matéria pode ser convertida em energia, a energia pode ser convertida em matéria, tá? Só que isso é um assunto para a física moderna. Para a gente, aqui na química, estamos preocupados em definir matéria, a gente não vai definir, a gente vai caracterizar a matéria. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Caracterizando a matéria. Quando a gente vai caracterizar a matéria, a gente pode fazer essa caracterização em 3 níveis diferentes. Aquilo que a gente vai chamar de propriedades. Propriedade é todo tipo de característica que você mede ou simplesmente percebe, né? Por exemplo, para eu medir a massa, eu preciso de uma balança. Então a massa é uma propriedade mensurável. O mesmo acontece com o volume, relativo ao espaço ocupado pelo material. Agora, tem propriedades que você percebe. Como assim percebe, Danilo? Cheiro, gosto, textura, coloração, são propriedades que nós chamamos de organolépticas, aquelas propriedades que dependem dos nossos sentidos. Então eu consigo diferenciar, por exemplo, gás amônia de gás carbônico pelo odor. Eu consigo perceber se diante de mim eu tenho um cristal metálico ou um cristal iônico pelo aspecto cristalino, pelo tipo do brilho que o cristal apresenta. Então isso é um conjunto de propriedades. Essas propriedades todas, as mensuráveis e as perceptíveis, elas são caracterizadas, como eu disse, em 3 níveis. Então vamos começar a falar sobre isso. A caracterização da matéria se dá por meio de propriedades. Propriedades. Muito bem. A gente vai falar primeiro de propriedades gerais.
tá? As propriedades gerais, elas são chamadas assim porque a partir do momento que você conhece a propriedade, conhecê-la não significa caracterizar um material. Por que a gente precisa olhar para as propriedades? Porque a partir do momento que você olha para as propriedades de uma substância, você consegue determiná-la do ponto de vista de composição. Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, eu tenho uma substância líquida, incolor, inodora, com ponto de ebulição 100 graus Celsius ao nível do mar. Quando eu falo esse conjunto de propriedades, provavelmente você está pensando na água. Mas que propriedades te fizeram pensar na água? Incolor, até aí tem coisas que são incolores, mas podem não ser água. Inodora, não tem cheiro. Agora, quando eu falo ponto de ebulição 100 graus Celsius ao nível do mar, a gente pensa diretamente na água. Agora, se eu chego para você e digo assim, olha, eu tenho um líquido cuja massa é 300 gramas. A partir do momento que eu te dou a massa, o conhecimento dessa propriedade não vincula essa propriedade a um tipo de substância. Qualquer coisa pode ter 300 gramas, qualquer líquido pode ter 300 gramas. Então as propriedades gerais, elas são chamadas assim porque elas não nos permitem a caracterização da matéria. Tá? A gente pode elencar aqui duas propriedades dessa natureza, que são as mais importantes: massa e volume. Tá? Lembrar que quando eu falo de massa, quando eu falo de volume, nós estamos falando de grandezas. E essas grandezas têm que ser expressas sempre com unidades. Então a gente tem para massa grama, quilograma, tonelada. Para volume eu tenho litro, eu tenho metro cúbico. São formas diferentes de você expressar essas unidades, tá bom? Bom, passando das propriedades gerais, a gente vai para as propriedades funcionais. A gente usa muito na química, vocês devem saber disso, o termo função. Função orgânica, função inorgânica. A gente, para estudar o material, percebe que algumas substâncias, embora sejam diferentes, têm algumas propriedades parecidas. Por exemplo, pensa numa substância que em água libera H+. Ah, eu estou falando de um ácido de arrênios. Pensa numa substância que em água libera íons OH-. Ah, eu estou falando de bases. Pensa em substâncias que reagem com ácidos carboxílicos para produzir um éster. Ah, são os álcoois. Essas propriedades, elas estão relacionadas não a um composto e também não a todos os tipos de materiais. Elas são propriedades que, vamos dizer assim, agrupam os materiais em categorias, que é o que a gente chama de função orgânica, que é o que a gente chama de função inorgânica. Então, as propriedades funcionais caracterizam grupos de materiais. Toda vez que a gente vai estudar funções, tanto na orgânica como na inorgânica, a gente vai começar o estudo fazendo esse mapeamento de que propriedades são importantes. Então, quais são as propriedades que eu preciso saber sobre ácidos? Quais são as propriedades que eu preciso saber sobre bases, sobre óxidos e assim por diante. Tudo bem? Tá? Aqui a gente pode citar, por exemplo, condução elétrica em água. Condução elétrica em solução. Eu estou falando de quem aqui? Dos eletrólitos, né? Os eletrólitos de arrênios, ácidos, bases e sais são substâncias que em água conseguem liberar íons e, portanto, são bons condutores de corrente elétrica. Beleza? E aí a gente chega no terceiro grupo de propriedades, que são as propriedades específicas. São as mais conhecidas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. O próprio nome já nos dá uma ideia a respeito do que a gente chama de propriedade específica. É uma propriedade que
Todo material tem, mas é diferente. Por exemplo, todo material tem ponto de ebulição, mas o ponto de ebulição é diferente de substância para substância. Então eu posso usar o ponto de ebulição para caracterizar o material. Eu vou para o laboratório, eu tenho na minha mão um bloco de metal e quero saber do que ele é feito. Se é de ferro, se é de cobre, se é de zinco. Eu pego esse metal, aqueço, meço o ponto de ebulição dele e pelo valor obtido na medida de ebulição, de fusão, perdão, eu consigo caracterizar a substância. Ah, é ouro porque o ponto de fusão é tanto. Ah, é cobre porque o ponto de fusão é tanto. E assim sucessivamente, tá bom? As propriedades então específicas caracterizam materiais específicos. Tá? Eu vou citar 3 que são as que a gente mais gosta na química: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Tá bom? A física também gosta de falar um pouco sobre propriedades específicas importantes. Por exemplo, quando a gente estuda ótica, uma propriedade específica de materiais é o índice de refração. A capacidade que o material tem de refratar a luz, de fazer a luz mudar a sua velocidade. Quando a gente estuda elerodinâmica, que vai estudar resistência, resistores, a gente fala de resistividade. A resistividade é a propriedade que geralmente a gente fala muito sobre isso em metais, né? Que os metais têm de resistir à passagem de corrente. Cada material, cada metal possui uma resistividade diferente. Tranquilo? Beleza? O que é importante você ter em mente? Não é importante você saber ponto de fusão. É importante você explicar por que os pontos de fusão variam. Não é importante você decorar densidades, mas é importante você saber por que densidades variam. Ou seja, por trás de uma propriedade tem sempre uma explicação estrutural, né? Por exemplo, quando a gente vai ter aula de forças intermoleculares, eu vou discutir, por exemplo, por que o ponto de ebulição da água é maior que o ponto de ebulição do éter. Essa discussão passa por aspectos estruturais. Então a gente usa essas propriedades para poder explicar coisas que acontecem em nível atômico. Essa percepção de você olhar de fora para dentro é o que vai te ajudar a entender a ideia, a dinâmica, o raciocínio que conduz a gente estudando química. Eu olho para fora e procuro explicar aquilo que está acontecendo lá dentro. Beleza? Queria falar com vocês também, gente, um pouquinho sobre uma das propriedades específicas que a gente precisa detalhar um pouco mais, que é a densidade. Então eu vou colocar aqui no meu item 3 a densidade. Densidade de um corpo. Tá? É claro que, professor, mas eu sei o que é densidade. Densidade é massa por volume. Eu sei que você sabe e todo mundo sabe. O que eu estou te convidando a fazer hoje é uma reflexão mais conceitual. Quando eu meço a densidade, então vamos colocar aqui a continha. A densidade é uma razão entre a massa de um corpo e o tamanho dele. E aqui existem conceitos que a gente precisa tomar cuidado porque, em geral, o pessoal confunde, né? É muito comum você ouvir, por exemplo, coisas do tipo: vou jogar uma pedra na piscina. A pedra cai porque ela é mais pesada que a água. Gente, a densidade não avalia necessariamente a massa do corpo, só. E também não relaciona, também não mede o tamanho só do corpo. Ela mede uma relação entre o tamanho e aquilo que tem lá dentro. Então, por exemplo, se a gente usar 2 líquidos conhecidos e olhar para suas densidades, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Quer ver? A densidade da água, gente, ela é exatamente 1 kg por litro. Então, quer dizer, se eu pegar uma garrafa com água de 1 litro e encher completamente com água, essa garrafa vai pesar exatamente 1000 gramas. Então, na balança, registro a massa lá 1000 gramas. Quando eu pego a mesma garrafa
e preencho com mercúrio, que também é um líquido, essa garrafa passa a pesar 13,6 quilogramas. Olha a diferença de matéria que cabe dentro do mesmo espaço. É essa reflexão que eu quero que você faça. Olha a quantidade a diferença de matéria que cabe no mesmo espaço. Quer dizer, no mesmo espaço de 1 litro, eu tenho 1.000 gramas de água ou 13,6 quilogramas de mercúrio. Aí você diz assim, Danilo, por que será que cabe mais mercúrio em 1 litro do que água? É aí que está a pegada. Será que ali dentro tem mais mercúrio? Será que essa quantidade de 13,6 quilogramas é por conta do número de átomos de mercúrio, comparado com a água, ou também porque os átomos de mercúrio são mais pesados? Outra coisa que você tem que refletir é, quanto mais empacotado tiver o material, mais denso ele será. Você fala, Danilo, mas o que significa empacotar um material? Empacotar um material significa colocar uma grande massa num pequeno volume. Então, de uma certa maneira, por trás da grandeza da densidade tem um monte de coisas envolvidas. A gente pode olhar para isso assim, ó. A densidade depende do tamanho das partículas, por exemplo, a gente pode fazer a seguinte especulação, tá? Isso aqui é especulação. Olha, dentro de 1 litro cabe mais mercúrio do que água porque os átomos de mercúrio são menores. Então eu consigo colocar mais átomos ali dentro. Isso também pode ter a ver com o espaço entre as partículas. Espaço entre partículas. E aqui eu vou contar uma coisa que provavelmente vocês sabem, mas eu preciso contar. Vocês sabem que a densidade depende da temperatura, né? Essa história de falar que a água tem densidade de 1 kg por litro, ela é até a página 2, desde que a água esteja numa dada temperatura. Quando você aquece uma substância ou resfria, não há variação de tamanho, processo de dilatação. Então a densidade depende sim do tamanho das partículas, mas depende do espaço entre elas. E esse espaço, ele está relacionado intimamente com a temperatura, que a gente vai discutir daqui a pouquinho quando for falar de estado físico, tá bom? Outra coisa, depende da massa de cada partícula. Quer ver uma informação que eu posso te dar? Sem entrar muito na matemática da coisa. Cada átomo de mercúrio tem uma massa aproximadamente 5 vezes maior do que uma molécula de água. Então, se eu pego um átomo de mercúrio e comparo com uma molécula de água, o átomo de mercúrio é quase 5 vezes mais pesado. Então, isso também pode influenciar no fato de que o mercúrio é mais denso do que a água. Vocês estão percebendo como eu posso pegar um conceito aparentemente simples e problematizar ele ao extremo? É esse o tipo de reflexão que vai fazer você se desenvolver no vestibular. Para o aluno normal, ele olha para a densidade e fala, eu não tenho mais o que saber. A densidade é massa sobre volume. Para o aluno que está preocupado em aprender, ele vai começar a questionar por que uma densidade é tão maior do que a outra? Por que um líquido, embora seja líquido, tem uma densidade 13 vezes maior do que o outro? Então essas explicações elas vão mostrando para a gente o quanto é importante você estudar a parte estrutural da matéria. Então aqui a gente vai falar sobre ligações, vamos falar sobre interações moleculares, vamos falar sobre massa molecular, tá? Então essa aula ela é muito importante porque ela vai abrir os olhos de vocês para a importância que a gente tem de certos conceitos. Tem uma coisa que eu preciso comentar. Se você quer se desenvolver nas ciências da natureza, pare de ter aquela preocupação utilitarista, do tipo, isso não cai, eu não vou estudar. Às vezes, é muito importante você perder tempo estudando uma coisa que não caia, porque essa coisa que não cai, ela vai te dar requisitos, vai te dar subsídios, para você de fato entender aquilo que cai. Tudo bem? Isso vai uma dica importante. Então, olha só, eu falei de fenômenos, falei de características da matéria e falei sobre uma das propriedades só para puxar o assunto para o item 4. Por quê? A gente percebe que a propriedade densidade tem a ver com o estado físico.
E, de uma certa maneira, o estado físico é uma propriedade da matéria. Nas nossas condições de temperatura e de pressão, a gente consegue observar a existência de 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. É bem verdade que a física já conseguiu observar outros estados físicos, tá? O estado de plasma, por exemplo, o estado de condensado de Bose-Einstein, que é um outro estado físico, que a gente ainda não estuda no ensino médio. Por quê, Danilo? Porque são estados que, para você conseguir observá-los, eles requerem condições extremas de pressão e temperatura. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. O que tem a ver o estado de um corpo com as condições do ambiente? O estado físico de um corpo, de um material, ele está totalmente atrelado aonde esse corpo está. Você pensa na água no estado líquido? Então você está pensando na água, por exemplo, a 25 graus Celsius e 1 atm. Você pensa na água no estado sólido, você já está numa outra condição, percebe? Então o nosso item 4 vai destrinchar um pouco a questão do estado físico, o que diferencia os estados de agregação e vamos falar também de curvas de aquecimento. Tudo bem? Então vamos começar o item 4, pessoal. Os estados físicos também são chamados, e eu até prefiro chamar dessa forma, de estados de agregação da matéria. Porque na realidade o que vai variar significativamente, quando a gente analisa o estado sólido, o líquido e o gás, é justamente o quão agregadas estão as partículas. Não interessa se a substância é uma substância iônica, se é uma substância molecular ou se é uma substância formada por átomos mesmo. O que vai diferenciar os 3 estados é essencialmente o quão agregadas estão as partículas. Então vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre cada um dos estados, O estado sólido, ele tem por característica o estado de maior agregação possível da matéria. E aí a gente começa a fazer aquela exploração na intimidade do material. Você fala assim, Danilo, por que será que no estado sólido as partículas estão tão agregadas? O que diferencia essa agregação muito grande de uma agregação nula no estado gasoso? Porque se de um lado a gente tem matéria extremamente agregada, no estado sólido, a gente vai ter a matéria completamente desagregada ou desunida no estado gasoso. Dentro dessa premissa, a gente deve imaginar que o estado líquido tem um grau de agregação intermediário. E do que depende esse grau de agregação? Bom, ele depende de 2 coisas. A primeira tem a ver com a energia das partículas. Vamos lembrar que dentro de um sistema formado por partículas, eu tenho 2 tipos de energia. Eu tenho uma energia que está associada à agitação das moléculas. Essa energia é uma energia cinética, que tem a ver com a velocidade das partículas. Por isso é muito comum a gente associar temperatura com agitação de partículas. Só que tem uma outra energia, e essa é mais difícil de compreender, chamada energia potencial. A energia potencial ela se manifesta dentro de um sistema químico como sendo a energia associada à desordem das partículas. Então eu tenho uma energia de agitação e uma energia de desordem. Essas energias é que vão variar do estado sólido para o líquido e para o gás. E é justamente por causa dessa energia variando que a gente consegue fazer as mudanças de estado ou adicionando calor ou retirando esse calor. Por isso vocês devem ver aqui que eu tenho mudanças de estado simbolizados em laranja e mudanças de estado simbolizadas em azul. Então vamos começar a preencher o diagrama e falar um pouco sobre essas energias, sobre essa desordem. Então eu começo primeiro identificando o seguinte: todas as setinhas que estão em azul são processos endotérmicos. Os processos endotérmicos são processos em que você consegue realizar toda vez que você dá calor para a matéria. Então a matéria absorve calor, ou seja, absorve energia. Essa energia pode ser transformada em agitação ou ser armazenada, aumentando a energia de desordem, que é a potencial. Quando a gente vai aquecendo uma substância, toda essa energia vai sendo convertida em cinética,
E aí as moléculas aumentam a temperatura. Chega um dado momento em que essa energia começa a ser armazenada na forma de potencial. Quando essa energia começa a ser armazenada na forma de potencial, o líquido, ou melhor, o sólido, se desorganiza. É essa desorganização que causa a mudança de estado, tá? Os processos que estão em azul são processos em que você consegue obtê-los tirando calor da matéria. Você tira energia, as moléculas diminuem a agitação, se reorganizam e aí você tem a mudança de estado, tudo bem? Esses processos que eu coloquei em azul são processos exotérmicos. Tá? Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, lembra, processos exotérmicos têm ΔH menor que zero. Entalpia menor que zero. Então, tira o calor, eu tenho um processo exotérmico, a matéria perde calor. Os processos endo têm um ΔH maior do que zero. Tá? Então, aquecer significa dar calor. Eu dou tanto calor que o líquido, que o material muda de estado. Resfriar significa tirar calor. Quando eu resfrio, eu diminuo a agitação, aumento a organização e aí a matéria muda de estado de novo. Tudo bem? Vamos colocar aqueles nomes que está todo mundo cansado de saber. Não vou ficar perdendo tempo chovendo no molhado com vocês. Vocês são especiais. Vocês estão em outro nível. Então vamos lá. Fusão. Passagem do sólido para o líquido. Espera aí que eu apaguei aqui com a minha mãozinha querida. Tá? Aqui do líquido para o gás eu tenho ebulição. Tá? Eu não vou falar hoje sobre evaporação. Eu prefiro falar sobre evaporação na aula de propriedade coligativa. Só lembrando que a evaporação e a ebulição são processos diferentes. A ebulição acontece numa dada temperatura. A temperatura é chamada ponto de ebulição. A evaporação acontece a qualquer temperatura. Se eu pegar um copo com água aqui na minha sala, que deve estar uns 25 graus, e deixar esse copo aberto, a água vai passar para o estado de gás naturalmente. Então essa diferença de evaporação e ebulição ela é importante, ela precisa ser esclarecida, mas a gente vai deixar esse assunto para falar na parte de propriedade coligativa, tá? Então para nós, por enquanto, ebulição. Em algumas circunstâncias, porque o processo de mudança de estado também depende de pressão, tá? Não é só a temperatura que interfere nessa mudança. Em algumas situações, a gente consegue passar um sólido para gás sem passar pelo líquido, tá? Nas nossas condições ambientais, você tem dois sistemas que sofrem esse tipo de processo naturalmente. O iodo e o famoso gelo seco, que são duas substâncias que conseguem sublimar. Esse é o nome, sublimar, sublimação. Tá bom. Tranquilo? Esses são os processos endotérmicos que nós conhecemos, tá? Os processos de volta, os processos em que a gente retira calor do sistema, são os seguintes. De gás para o líquido, liquefação ou condensação, tá? Geralmente a liquefação ocorre quando você, para transformar o gás em líquido, abaixa a temperatura e aumenta a pressão. Vamos lembrar que se eu aumento a pressão, eu estou favorecendo as partículas a se aglutinarem. Então tem muitos processos que você consegue fazer também não só variando a temperatura, mas variando a pressão. Também é um momento em que a gente vai discutir isso na aula de propriedades coligativas, tá? Do líquido para o sólido a gente tem a solidificação, tá? E do gás para o sólido você tem a ressublimação. Que alguns livros também vêm com o nome de sublimação só, tá? O termo pode valer tanto para a ida como na volta. Então sublima, sublima, ou sublima, ressublima, ou sublima e sublimação inversa. Tanto faz, tá? É uma questão aí de vocabulário. Beleza? Agora, olhando, isso é o que a gente sabe macroscopicamente.
Todo mundo aqui já viu um cubinho de gelo derreter. Todo mundo aqui já viu água virando vapor quando vai fazer um café, quando vai fazer um miojo. Você vai botar água para ferver. O problema é, do ponto de vista microscópico, o que está rolando ali. Então tem duas coisas que eu queria comentar com vocês. À medida em que você passa do sólido para o líquido e do líquido para o gás, primeira coisa, né? A energia do sistema aumenta. Então aqui eu tenho aumento da energia do sistema. Se a gente imaginar que cada molécula é uma partícula, é óbvio a gente pensar que se eu tenho uma agitação maior no gás comparado a um líquido, e se eu tenho uma agitação maior do líquido comparado ao sólido, a gente tem uma energia maior armazenada ali dentro, guardada no sistema, tanto na forma de potencial como na forma de cinética. Tudo bem? Outra coisa importante, à medida em que as partículas perdem contato, quando eu falo em perder contato, eu estou falando do sólido virando líquido, do líquido virando gás, essas partículas perdem interações moleculares. Então você tem diminuição das interações. Tá? Pode ser ponte de hidrogênio, pode ser um dipolo induzido, pode ser um dipolo permanente, não importa, é uma diminuição de interações. Tanto é que quando a gente estuda ebulição, né, o evento ebulição, a gente fala, olha, no momento em que o líquido se transforma em gás, as forças intermoleculares, ó, somem, desaparecem, tá? No líquido ainda existem interações moleculares, só que as interações são mais fracas do que no sólido. O sólido é o momento em que as partículas se organizam de uma tal maneira que você passa a ter uma estrutura cristalina. O gelo nada mais é do que um cristal formado por moléculas. Inclusive as moléculas de gelo, as moléculas de água, melhor dizendo, se organizam de uma forma tão bonitinha que o cristal de gelo tem figuras geométricas. Tem figurinhas que mostram pra gente as interações moleculares das pontes de hidrogênio. Tudo bem? Outra coisa, pra gente encerrar essa abordagem mais microscópica, é falar um pouquinho da desordem. Gente, por mais bizarro que possa parecer, na termoquímica, ou melhor, na termodinâmica, a gente tem uma grandeza, que pode ser medida, pode ser calculada, que mede o grau de desordem de um sistema. Essa grandeza é chamada de entropia, e não entalpia, tá? A entalpia está associada a calor, que está associada de uma certa forma à agitação. A entropia é a energia que está no sistema que depende do grau de organização. Tá? De uma maneira muito simples, você pode relacionar a palavra entropia com desordem. Então eu digo assim, olha, qual é o estado de maior desordem que nós conhecemos? Ah, é o gasoso. Então eu vou dizer que a entropia do gás é a maior comparada com a do líquido e do sólido. Dessa mesma forma, a entropia do sólido é menor. No sólido, as partículas estão tão próximas, você tem um grau de interação tão intenso que as partículas, por vezes, só conseguem vibrar. Vai fazendo assim, ó. Já no líquido, não. Já no líquido, a agitação é maior, a desordem é maior, portanto, a entropia é maior, e aí no líquido as partículas já têm movimentação. Essa movimentação chega a um grau de extremo quando você tem as partículas no gás. Porque aí sim, você não tem mais nada que segure as partículas próximas às outras, e aí a entropia é maior. Então eu tenho aqui, ó, aumento de entropia, tá? Pode colocar aí nas suas anotações, se você estiver assistindo essa aula com caderno, coloque nas suas anotações entropia, aqui do ladinho, desordem, tá? Desordem. Tá? Esse conceito de desordem ele é muito importante quando a gente for analisar o que diferencia processos espontâneos ou não espontâneos. Né? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, né? Tudo tende ao caos.
Essa frase, na verdade, ela é uma distorção do que a química e a física falam sobre processos espontâneos. Os processos que são chamados de espontâneos são caracterizados por aumento de desordem. Tudo que acontece de forma espontânea na natureza tende ao aumento de desordem. Então veja, quando você fala tudo tende ao caos, o que você está falando na verdade é processos espontâneos tendem a aumentar a entropia de um sistema. Tudo bem? Essa questão de espontaneidade, entropia, a gente vai trabalhar num outro momento, mas eu só quero pensar esse assunto para que você consiga relacionar as partes da química. Tá bom? Beleza? Aí você fala assim, tá, Danilo, como é que a gente verifica tudo isso? Existe alguma forma experimental que a gente tem para poder observar tudo isso acontecendo? Tem! E uma dessas coisas o vestibular adora. Adora analisar gráficos ou curvas de aquecimento. Então aqui nós vamos começar a definir as curvas de aquecimento. Tá? A gente tem diversas curvas de aquecimento. Eu vou começar com as curvas mais simples. Curvas de aquecimento. A curva de aquecimento, pessoal, ela é, na verdade, resultado de um experimento muito simples. Eu pego uma substância no estado sólido, coloco essa substância numa fonte de calor e vou a cada intervalo de tempo medindo a temperatura desse sólido. Conforme a temperatura vai passando, eu continuo esse monitoramento, quando o tempo vai passando, né? Eu continuo esse monitoramento sempre aferindo, a cada instante uma temperatura, a cada instante uma temperatura e assim por diante. Vou perceber que durante uns intervalos de tempo a substância muda de estado. Então eu começo a monitorar a temperatura do sólido, continuo monitorando enquanto ele está líquido e termino o monitoramento quando ele está no estado gasoso. Quando eu pego esses dados de temperatura a cada instante e coloco num gráfico, eu vou observar o comportamento de um material quando ele é aquecido. Tudo bem? Como é que funciona isso? Então vamos escrever aqui, ó. O que é uma curva de aquecimento? É uma análise gráfica da temperatura de um material durante o fornecimento de calor. Você fala, professor, mas isso é uma coisa um tanto quanto boba, né? Você analisar a temperatura de um corpo enquanto ele está recebendo calor parece uma coisa meio idiota. O problema, gente, é que quando você coloca esses pontos no gráfico, você vai descobrir certos padrões. E esses padrões vão explicar o que a gente está comentando aqui. Então a curva de aquecimento, embora seja como é que eu posso dizer, um experimento, né? O resultado de um experimento muito simples, ele vai nos revelar uma série de coisas, inclusive, que a física ensina. Vamos dar uma olhada numa curva de aquecimento para você entender melhor isso. Então vamos imaginar, para exemplo, que eu vou fazer a curva de aquecimento da água. Tá? A curva de aquecimento da água, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no eixo Y a temperatura da água em graus Celsius. E no eixo X, eu posso fazer duas legendas. Os exercícios vão te apresentar duas situações. No eixo X, pode ser que você veja aqui um eixo de tempo, então você vai medir a temperatura durante um tempo de aquecimento, ou então você pode ver calor. Calor. À medida em que eu vou fornecendo calor, pode ser em caloria ou joules, eu vou olhando para a temperatura do corpo e vou perceber alguns padrões. Tudo bem? Quando você aquece um pedaço de gelo do sólido até ele entrar em ebulição, você vai identificar a seguinte situação. Olha só. Vamos desenhar primeiro e aí depois a gente analisa.
Ó, isso aqui é uma curva de aquecimento clássica de uma substância qualquer, tá bom? Bom, o que a gente vai perceber nessa curva de aquecimento? Eu tenho dois tipos de comportamento. Esses comportamentos são resumidos no seguinte, ó. Eu tenho situações em que o corpo está recebendo calor e a sua temperatura está aumentando. Então, eu posso dividir o gráfico assim, ó. Aqui é uma situação em que o corpo está recebendo uma taxa de calor, tá vendo? E a temperatura dele está aumentando. Chega um certo momento em que o corpo continua recebendo calor, mas a temperatura para de aumentar. Passado esse intervalo de tempo onde a temperatura ficou constante, eu volto a ter um aquecimento do corpo. Tá? Passei então pela fase 1, corpo aumentando a temperatura. Fase 2, corpo com temperatura constante. Fase 3, volta a aumentar a temperatura. Fase 4, temperatura volta a atingir um patamar e fica lá. Até que para encerrar a história, a gente tem a temperatura voltando a aumentar. Então a gente tem aqui o comportamento que muitas vezes no vestibular você vai encontrar com a seguinte frase, olha, a curva de aquecimento de uma substância apresenta dois platôs. Platôs. Os platôs são as partes mais estranhas da gente analisar, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre essas situações. Gente, o que está acontecendo durante esse intervalo de tempo aqui, ó? Vamos colocar aqui Q1, Q2, Q3 e Q4, tá? São quantidades de calor recebidas. Então, ó, até o corpo receber essa quantidade de calor que eu chamei de Q1, o corpo tinha sua temperatura aumentando, tá? Esse corpo está no estado sólido. Então eu estou aquecendo o sólido, as moléculas estão aumentando a energia cinética e, portanto, a temperatura está aumentando, tá? Então, ó, de 0 a Q1, aumento da energia cinética. Esse aumento da energia cinética traduz-se em aumento de temperatura. Tudo bem? Danilo, qual a relação entre esse calor e o aumento de temperatura? Simples. Lembra da física? Famoso que macete. Não é isso? Ó, quando eu forneço calor para uma certa massa, essa massa vai ter uma temperatura variada. Essa variação de temperatura depende do tipo de substância, que é traduzido na física pelo calor sensível ou calor específico, ok? Tá. Quando as estruturas, quando os átomos, quando as moléculas de água atingem uma agitação muito grande, eu continuo dando calor de Q1 a Q2. Aí você fala assim, Danilo, mas de Q1 até Q2, como é que eu estou dando calor e o corpo não está variando a temperatura? É aí que está a beleza da história. Se você está dando calor para um corpo, você está dando energia, e as moléculas continuam se agitando do mesmo jeito, significa que aquele sistema não está pegando calor e transformando em agitação. Ele está pegando calor e transformando em desordem. Chega uma hora que as moléculas estão tão agitadas que aquelas interações moleculares já não são suficientes. O líquido começa a aparecer. O sólido começa a se desorganizar e durante essa desorganização a energia potencial está aumentando. Então você tem um aumento de EPOT. Lembra que eu falei agora há pouquinho que quando você dá calor para um corpo, ou as moléculas transformam o calor em agitação, ou as moléculas transformam o calor em desordem.
Tudo bem? O que a molécula não consegue fazer é as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente observa que enquanto o sólido está aquecendo, não tem mudança de estado. Quando o sólido começa a mudar de estado, ele para de aquecer, mesmo recebendo calor. Aí você tem então a fusão. Tudo bem? Ô, gente, não é só a mecânica que tem energia potencial e cinética. Todo tipo de partícula que tem massa pode estar dotada das duas energias, a potencial e a cinética. Tudo bem? Aqui a gente percebe claramente a diferença do ponto de vista microscópico, né? O que a matéria faz com a energia que você dá para ela. Ou ela converte em agitação, ou ela converte em desordem. Quando ela converte em desordem, a gente relaciona o calor com a massa a partir do famoso que mole, né? Uma coisa que chama a atenção da gente é justamente o fato de que na fórmula do que mole você não tem a variação de temperatura. E aí vamos lembrar das aulas de termologia, dos seus professores de termo. Galera, o que mole só pode ser usado na mudança de estado, porque na mudança de estado não tem variação de temperatura. Aí eu te pergunto então, por que na mudança de estado não tem variação de temperatura? Agora você sabe responder. Olha, na mudança de estado não tem variação de temperatura porque o sistema está pegando aquela energia que você está dando para ele e não está transformando em agitação, mas está transformando em desordem, em caos, em bagunça, e aí você tem então a mudança. Quando todo o sistema se desorganizou, quando toda a desordem do estado líquido foi atingida, o sistema passa agora a aumentar a temperatura novamente. Então, de Q2 até Q3, você tem aumento de energia cinética. Beleza? Quanto tempo dura esse aumento de energia cinética? Aí depende da potência do fogo, né? Depende da massa que você está aquecendo, depende de uma série de situações. Mas vai chegar uma hora em que toda a agitação daquele líquido chegou no limite. Quando a agitação quando ela chega no limite e você continua dando calor, aí você tem a mudança de estado. Então aqui temos, né, o líquido e aqui a ebulição. Tá? O que está acontecendo entre Q3 e Q4? Entre Q3 e Q4, você tem aumento de EPOT. Tá? Aumentei a energia potencial de Q3 a Q4, dando calor. Tá? Quando o nível de desordem do gás é atingido, ou seja, quando todas as moléculas se desorganizaram, agora está todo mundo no estado gasoso e você continua recebendo calor, aí você tem o gás. Tá? O estado de gás pode sofrer transformações? Pode. Mas eu preciso deixar ele numa temperatura violenta e numa pressão mais violenta ainda. Aí você começa a observar o que a gente chama na física mais avançada, né, de estado de plasma. O plasma, na verdade, assim, traduzindo numa linguagem muito simples, correndo até o risco de cometer alguns equívocos, o estado plasma é um estado de gás hiperaquecido com uma hiperpressão associada a ele. A gente consegue observar manifestações de plasma, pessoal, no interior de supernovas, no interior de galáxias onde ocorreu uma explosão, tá? No interior de planetas que têm uma massa muito grande e, portanto, terão uma força gravitacional absurda, a ponto do material interno estar completamente pressurizado, tá? Até se você pensar numa estrela como o Sol, você tem regiões internas em que já se constatou a presença de plasma. Plasma de hélio, plasma de hidrogênio, porque o Sol é um corpo massivo, ou seja, o interior do Sol possui um campo gravitacional fora da normalidade e a temperatura interna do núcleo do Sol está na ordem de 10 a quinta Kelvin. Então, quer dizer, nessa condição extrema eu consigo passar o estado gasoso para o plasma. Tudo bem? Eu tinha feito referência a um outro estado físico chamado condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein ele é obtido em condições a baixas temperaturas. Só para você ter uma ideia, quando eu resfrio hélio a 2 Kelvin,
eu começo a observar um condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein ele tem uma série de propriedades muito curiosas. Por exemplo, quando um líquido, e é líquido, tá? Olhando para o condensado de Bose-Einstein, você vê parecendo um líquido. O líquido de Bose-Einstein, ele não tem viscosidade. É um negócio surreal, tá? Eu vou até indicar para vocês um videozinho chamado Ciência Todo Dia, onde ele fala sobre os estados da matéria. Procura esse canal de física, na verdade é um canal de física bem simplesinho, e ele fala sobre tópicos de física, de química, e um dos tópicos ele aborda essa diferença do plasma, do condensado de Bose-Einstein, e ele fala um pouquinho o que faz essas partículas atingirem essas condições, tá? Beleza? Isso não vai cair no vestibular, mas eu acho que enriquece o nosso conhecimento. Tranquilo? Belezinha? Fechou? Para encerrar essa discussão do gráfico de aquecimento, eu queria chamar a atenção de vocês para dois pontos importantes. Olha só. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse pontinho que eu coloquei aqui, ó. Se eu projetar esse ponto no eixo de temperatura, eu encontro uma grandeza muito famosa na química e na física também, né? É a temperatura na qual a fusão do corpo ocorre. Eu vou chamá-la de ponto de fusão. Tá? Por isso que a gente fala sempre assim, olha, quando você vai aquecer uma substância qualquer, você vai observar um ponto de fusão constante. É até um pouco de pleonasmo falar ponto de fusão constante, visto que se é um ponto, ele já é constante. Mas tudo bem, a gente continua falando. Esse ponto de fusão, ele é uma propriedade específica da substância. Então, se você estiver fazendo essa curva de aquecimento para água, e a água tiver a 1 atm de pressão, esse ponto aqui vale 0 graus Celsius, certo? Um outro ponto que a gente observa no gráfico é o ponto de ebulição. Tá bom? Então eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição, que são duas propriedades específicas, e é exatamente aqui que eu queria chegar quando eu mostrei o gráfico. Eu falei, olha, o gráfico é resultado de uma análise. Essa análise é feita com que objetivo? De você descobrir qual a substância que você tem na sua mão. Então, se eu fizer uma curva de aquecimento com a água, eu devo encontrar 0 e 100 graus. Se eu fizer essa curva de aquecimento com outro tipo de componente, pode ser o gás carbônico, pode ser o etanol, pode ser uma substância qualquer, eu vou encontrar pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Tranquilo? Para encerrar essa discussão, eu quero que vocês percebam uma coisa. Enquanto o corpo está mudando a sua temperatura, as curvas, ou melhor, as retas, apresentam certas inclinações. Eu vou chamar a inclinação aqui de alfa, a inclinação aqui de beta e a inclinação aqui de teta. Ó, alfa, beta e teta são inclinações da curva. Essas inclinações dependem do que, Danilo? Olha, a inclinação de uma reta, ela geralmente representa uma taxa de variação, uma rapidez. Nesse contexto, o que a inclinação da curva poderia nos dar? Ele recebe uma quantidade de calor tal e para isso ele varia uma temperatura tal. Então, quando a reta é muito inclinada, significa que com uma pequena quantidade de calor, ele varia bastante a temperatura. Quando a reta é pouco inclinada, significa que ele tem que receber muito calor para variar pouco a temperatura. Esse ritmo do quanto de calor eu recebo e quanto eu esquento tem a ver com o calor sensível. Então vou colocar aqui, ó, alfa, beta e teta dependem do calor específico da substância, do calor sensível do material, tá? Essa análise do calor sensível do material a gente vai deixar para poder fazer na termologia, né? O que diferencia você aquecer um corpo com calor específico alto de um corpo com calor específico baixo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas só para você perceber como a partir de um gráfico que você aprende desde o 9º ano,
Vamos falar a verdade que você aprende isso desde o 9º ano, eu consigo tirar informações mais apuradas. É esse patamar que você tem que atingir, tá? A gente está tentando sair de um patamar para um patamar mais elevado, visto que a gente tem vestibular para prestar. Tranquilo? Beleza? Então caracterizamos as propriedades dos materiais, falamos de estados físicos, falamos de como transitar entre os estados físicos. Agora eu vou olhar para o material, gente, de um outro jeito. Eu vou olhar não só para o aspecto, para as propriedades, eu vou olhar para a constituição. O material é feito do quê? Quando eu faço essa pergunta, eu estou olhando para a composição química. E dentro das composições químicas, a gente pode organizar os materiais em 2 grandes grupos. O grupo das substâncias e o grupo das misturas. Então no item 6, a gente vai fazer uma distinção entre substância e mistura, classificando os tipos de substâncias que eu tenho e os tipos de misturas também. Beleza? Então vamos para o item 6, já entrando nos aspectos mais químicos da matéria. Quando a gente analisa o material sob um aspecto mais químico, ou seja, já entrando um pouco nos aspectos microscópicos do material, a gente vai perceber que a matéria se organiza em 2 grandes famílias. A gente tem o grupo de materiais que eu chamo de substâncias, ou também chamados de substâncias puras, e eu tenho os materiais que são quimicamente impuros. Quando um material é quimicamente impuro, ou seja, ele é formado por 2 ou mais substâncias, aí eu vou chamar esse material então de mistura. O que a gente vai fazer então no item 6 é falar um pouquinho sobre as características mais gerais das substâncias e das misturas. Tudo bem? Vamos começar então com as substâncias. Eu vou chamar um material de substância quando ele apresentar algumas características específicas. Olha só o que eu vou começar falando. Substâncias são materiais constituídos por partículas, eu vou colocar até numa letrinha maior para a gente poder falar um pouco sobre isso, por partículas quimicamente iguais. Danilo, como assim partículas quimicamente iguais? A gente sabe que do ponto de vista químico, tudo aquilo que a gente consegue observar, na verdade verdadeira, é formada por partículas menores. Essas partículas podem ser todas iguais ou diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando eu pego um frasco contendo água pura, só água, essa água é constituída por partículas de H2O. Se eu pudesse olhar partícula por partícula dentro do meu sistema, eu perceberia que todas as partículas são absolutamente idênticas. Então, quando eu falo que as partículas são quimicamente iguais, significa que elas têm as mesmas propriedades, elas têm as mesmas características. Quando a gente vai analisar as substâncias, a gente vai perceber uma coisa muito importante. As substâncias apresentam todas as suas propriedades, vamos escrever, apresentam todas as suas propriedades idênticas ou constantes. Constantes. Como assim, Danilo? Vamos imaginar uma situação? Imagina que eu tenho uma garrafa com água pura, tá bom? Garrafa com 3 litros de água. Eu vou pegar essa garrafa e vou dividir em 3 frascos. O primeiro frasco vai ter meio litro, no segundo frasco vai ter mais 1 litro, então dá 1,5 litro, e no outro frasco eu vou ter outro 1,5 litro. Então, totalizando os 3 litros. Se eu fizer a medida de ponto de ebulição das 3 águas, eu vou encontrar a mesma. Se eu fizer uma medida de densidade dessas 3 águas, eu terei a mesma. E a própria composição química. Ali dentro dos 3 frascos eu tenho as mesmas partículas, H2O, H2O e H2O. Então, quando a gente fala que uma substância apresenta todas as suas propriedades constantes, significa que a água que você coletar lá na Inglaterra, pura, a água que eu analisar aqui no Brasil, pura, a água que nós analisarmos nos Estados Unidos, se elas forem puras,
todas devem ter as mesmas propriedades. Atenção, sobretudo para as propriedades específicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, coeficiente de índice de refração, coeficiente de viscosidade. Todas essas propriedades elas são como uma impressão digital. Inclusive a gente tem livros na área de química chamados handbooks. Os handbooks, na verdade, são livros enormes, de hands, não tem nada, onde você encontra tudo que você quer saber sobre qualquer substância. Então você abre lá, cloreto de sódio, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tananã, tananã, tananã. Abre lá, metano, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. É como se fosse uma espécie de ficha corrida com todas as características de todas as substâncias que nós conhecemos. Tudo bem? Essas substâncias, elas podem ser classificadas quanto à natureza química. Do que eu estou falando? Eu estou falando do tipo de interação que essas partículas estão submetidas. Por exemplo, vamos começar pensando numa substância que todo mundo conhece, a própria água. A água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio, e esses átomos estão unidos através de um tipo de ligação chamada ligação covalente. Então, quando átomos se organizam em estruturas chamadas moléculas, essas estruturas são mantidas através de ligações do tipo covalente. Então, toda substância formada por átomos unidos por ligações covalentes será chamada de substância covalente. Substância covalente. Eu vou citar exemplo da água e vou citar exemplo da glicose. H2O e glicose, C6H12O6. Notem que toda vez que eu quero, eu posso representar uma substância por meio de uma fórmula. Ah, professor, mas qual que é a fórmula da glicina? Ah, não sei, mas tem uma fórmula. Se eu consigo representar uma substância, se eu consigo representar um material única e exclusivamente por uma fórmula, eu estou diante de uma substância. Então a substância chamada glicose é formada por partículas de glicose. As partículas de glicose, por sua vez, são constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então fica claro aqui que quando eu estou olhando para uma substância, eu ainda não estou olhando para a menor parte da matéria. Eu ainda não estou entrando no conceito de átomo. Tudo bem? Temos também substâncias como o cloreto de sódio, substâncias iônicas. As substâncias iônicas, elas têm uma diferença comparativamente às covalentes. Nas covalentes, os átomos estão unidos, formando estruturas chamadas moléculas. Nas substâncias iônicas, os átomos também estão unidos, mas os átomos têm carga. O que mantém um átomo preso a outro é a presença de cargas de sinais opostos. O famoso cátion e o famoso ânion. Então eu tenho as substâncias iônicas, como por exemplo o NaCl e a cal. Eu vou colocar a cal, que é uma substância famosa. É um óxido do tipo iônico. Tá bom? Temos também substâncias metálicas. Substâncias metálicas. Mas Danilo, as substâncias metálicas não são formadas por átomos também? Sim. Só que os átomos de metal se unem por ligações químicas diferentes das anteriores. As ligações covalentes têm um comportamento, as ligações iônicas têm outro tipo de comportamento, e aí eu tenho as substâncias metálicas, os metais em geral. Tá bom? Se eu quiser, eu ainda posso elencar aqui um outro tipo de substância. As substâncias atômicas. Danilo, peraí, como assim? Mas toda substância não é formada por átomo? É. Só que existem substâncias nas quais os átomos sequer se ligam. Eu estou falando aqui dos famosos gases nobres. O gás hélio, neônio, argônio, xenônio, radônio e criptônio. Esses gases, essas partículas de hélio, de neônio, de argônio, são partículas que não se associam com outros átomos para formar estruturas. Diferentemente da água, diferentemente dos metais, dos iônicos, tá? Então aqui eu posso citar os gases nobres. Nobres. Tranquilo?
Beleza. Outra coisa que a gente pode elencar no que diz respeito às substâncias é classificá-las não quanto à natureza química, né, da forma com que os átomos estão interagindo, mas a composição química mesmo. Então vamos lá. Quanto à composição química. Quanto à composição química, a gente vai dividir as substâncias em dois grupos. As substâncias chamadas simples e as substâncias chamadas compostas. Tá? Lembrando que toda substância é pura. A própria palavra substância já tem uma conotação de que ali só tem um tipo de partícula. Porque se não tiver um tipo de partícula, eu vou chamar de mistura. Então toma cuidado, porque tem muito aluno que fala assim, professor, eu não entendo qual a diferença de substância pura para substância simples. Na verdade, não existe diferença. A substância simples é um tipo de substância pura. Assim como a substância composta também é um tipo de substância pura. Aí você fala, tá, mas o que eu entendo como simples e composto? Para pensar um pouquinho, vem cá. Quando eu olho para uma molécula como a água, eu enxergo uma molécula composta, olha o nome, por átomos diferentes. Ah! Se eu pego, por exemplo, uma molécula de oxigênio, O2, ozônio, O3, eu tenho uma substância formada por átomos idênticos. Então, o tipo de átomo que vai compor a substância também é usado como critério de classificação. Então, eu vou escrever aqui, ó, substâncias simples são formadas por átomos iguais. Tá bom? Os metais são substâncias simples, tá certo? Sódio, ferro, cálcio, quando estão no estado puro. O oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o cloro, o bromo. Então tem várias substâncias que ocorrem na natureza na forma pura. O O2, tá? Quando ele está na atmosfera, ele está misturado com o nitrogênio. Mas a molécula de O2 é formada por átomos idênticos. Então vamos colocar aqui, ó, O2, O3, N2, cloro e ouro. Vamos colocar um metal também, tá bom? Percebam? Quando eu olho para substâncias do tipo ametálica, substâncias do tipo ametálicas, a gente percebe que essas substâncias se organizam na forma de moléculas. Os metais se organizam na forma de cristais. Então você tem infinitos átomos de metal, todos unidos formando uma estrutura cristalina. Isso é um assunto muito importante que a gente vai trabalhar na parte de ligações químicas, tá bom? As substâncias compostas, pessoal. Substâncias compostas são formadas por átomos diferentes. Tá? Uma coisa muito interessante da gente poder fazer como comparação, né? Aí você tem várias substâncias aqui compostas, não vou nem colocar exemplo. Água, a própria glicose, o NaCl, o óxido de cálcio, tá? As substâncias compostas podem ser decompostas. Podem ser decompostas. Né? Por exemplo, quando a gente pega água e transforma em hidrogênio e oxigênio, você está decompondo. Olha só. Exemplo. Água se transformando em H2 mais O2. Percebe? Isso aqui é uma reação muito famosa que a gente estuda pro vestibular, que é a eletrólise. Tá? Os processos de decomposição acabam dando origem a substâncias simples. Tá? Um cara que ficou muito famoso por estudar esses processos foi um cara chamado John Dalton. O John Dalton, ele foi o primeiro cientista que formulou de maneira científica um modelo atômico. E boa parte do modelo atômico do Dalton é baseado nesse tipo de processo. Graças a esses estudos de decomposição de substâncias, o Dalton consegue perceber
que toda substância composta é formada por componentes e esses componentes se combinam numa proporção fixa. Quer dizer, a partir do estudo de decomposição, a gente começa a dar origem aos trabalhos no cálculo estequiométrico. Porque o cálculo estequiométrico analisa o estudo de proporções. Como é que eu posso fazer para produzir água? Ah, para produzir água eu vou compor para cada 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio. Essa composição constante vai mostrando que toda substância composta possui uma fórmula bem caracterizada. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Agora, Danilo, e se eu não tiver um sistema composto por partículas quimicamente iguais? Se eu estiver olhando para um material constituído por partículas quimicamente diferentes, aí eu tenho os sistemas chamados misturas. Misturas. Tá? As misturas são materiais constituídos por substâncias quimicamente diferentes. Então vamos escrever aqui, ó. São materiais constituídos por partículas quimicamente distintas ou diferentes. Quimicamente diferentes. Tá? Eu tenho aqui duas coisas importantes. Veja só. Que são, na verdade, consequências dessa definição. Vamos pegar um exemplo para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Vamos pensar na gasolina. A gasolina, do ponto de vista químico, é uma mistura. Qual é a composição da gasolina? Depende. Se eu pegar a gasolina do Brasil, comparar com a gasolina da Venezuela, comparar com a gasolina que vem do Oriente Médio, eu vou perceber que ali dentro existe uma composição diferente. Então, a composição de uma mistura varia. Composição variável. A gente está passando aí por uma pandemia horrorosa e tem se falado muito do álcool 70. O álcool 70 é considerado uma mistura de álcool e água na proporção de 70% de álcool e 30% de água. Essa proporção pode variar. Então eu posso ter um álcool 70, eu posso ter um álcool 90, eu posso ter um álcool 50. Então quando eu digo que uma mistura tem composição variável, é sobre isso que eu estou falando. E daqui a gente tem uma consequência. Por quê? Para pensar um pouquinho. Você tem água e álcool. Água e álcool têm propriedades constantes. Então o ponto de ebulição da água é 100, o ponto de ebulição do etanol é 78. Quando eu misturo água e álcool, qual é o ponto de ebulição que eu tenho? Depende também. Depende do quanto você tem de álcool e água. Quando você mistura dois componentes para formar uma mistura, em geral as propriedades da mistura estão entre a dos componentes. Então se eu misturar água e álcool, é óbvio que o meu ponto de ebulição vai ser um valor entre 78 e 100 graus Celsius. Mas quão próximo de 78 ou quão próximo de 100 vai depender do quanto você tem de cada componente. Se eu tenho uma mistura predominantemente de água, eu terei um ponto de ebulição próximo do da água. Se eu tenho uma mistura predominantemente feita com álcool, eu terei um ponto de ebulição próximo ao do álcool. Então as propriedades variam, não é só a composição que varia, tá? Tem propriedades variáveis. Propriedades variáveis. Tá bom? Beleza. Então não dá pra gente ficar caracterizando uma mistura de acordo com a sua natureza. Não dá para caracterizar uma mistura de acordo com a sua composição, já que a composição é variável. Aí você fala, tá, Danilo, então a gente não caracteriza a mistura, a gente só sabe que a mistura existe e pronto. Não. A gente vai usar um outro critério para classificar as misturas. E o critério é aquele famosérrimo, né, que diz respeito ao número de fases. Quando a gente mistura dois materiais, e aí eu estou falando só de dois, mas eu posso estar falando de vários, a gente vai observar que dependendo da natureza dos materiais,
a minha mistura terá um único aspecto ou terá aspectos diferentes. O exemplo da água e álcool, água e óleo. Esse aspecto que a gente consegue às vezes diferenciar em algumas misturas, em outras não, eu chamo de fase. A fase é uma parte da mistura que tem propriedades próprias. Então, por exemplo, eu digo que a água e o álcool são duas fases. Porque se eu retirar uma amostra da água e medir propriedades, essas propriedades serão diferentes da parte relativa ao óleo. Então a fase não é só aquilo que você visualiza, é aquilo que você consegue comprovar que tem propriedades diferentes das outras partes do meu sistema. Então eu vou classificar as misturas em homogêneas, e heterogêneas. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui as palavrinhas e depois a gente define fases, né? Então, ó, sinônimo de mistura homogênea. Ah, homogênea, monofásica. Monofásica. Heterogêneas, polifásicas. Tá? Aqui a gente pode até dar uma outra aprofundada nesse assunto, porque essa ideia de classificar as misturas em monofásicas, polifásicas, vai dar origem ao conceito de solução. O conceito de solução surge quando a gente constata que soluções são, na verdade, sistemas monofásicos. Então aqui eu posso elencar, ó, soluções, tá? Que podem ser sólidas, líquidas e gasosas. A gente trabalha muito mais com as líquidas em laboratório, né, e até no vestibular. E as misturas heterogêneas, elas podem ser suspensões, coloides e apenas dispersões grosseiras. Tá? Eu tenho suspensões, coloides ou sistemas coloidais e dispersões grosseiras. Essa abordagem, né, para definir coloide, para falar um pouco de dispersão, a gente vai trabalhar também na parte de soluções. Percebe que uma coisa vai puxando a outra, tá? É muito importante a gente ter consciência de que o conhecimento da química precisa ser integrado. Não existe a parte de química geral e a parte de química orgânica. Os conceitos que você aprende numa área, você acaba aplicando em outras e vice-versa. Tudo bem? E aí, para a gente fechar essa questão das misturas, vamos definir fase. Fase. A fase é uma porção do material, cujas propriedades se distinguem das demais. Inclusive, na nossa aula de exercícios, antes da gente entrar propriamente nos exercícios, na resolução de questões, a gente vai falar um pouquinho das técnicas de separação das misturas. Porque para pensar, se eu tenho moléculas quimicamente diferentes, eu posso tentar isolar essas moléculas. Aí a gente fala de filtração, catação, destilações, cristalização, centrifugação. São técnicas de separação, de isolamento dos componentes de uma mistura. Então, a partir de processos de separação, eu pego uma mistura e separo em substâncias. Então, se eu quero separar a água do sal, eu faço uma técnica. Se eu quero separar a água da areia, eu faço uma outra técnica. Então, dependendo da natureza da tua mistura, você vai usar procedimentos experimentais para poder separar. E isso os vestibulares adoram. E é um assunto bem tranquilo. Tudo bem? Então no item 6 a gente deu uma passada geral na parte de substância e mistura. E agora, para encerrar, a gente vai fazer uma coisa muito interessante. Vocês lembram que para poder caracterizar uma substância, eu faço uma curva de aquecimento.
A curva de aquecimento ela vai te dar informações a respeito de ponto de fusão, ponto de ebulição, até a inclinação da reta te dá informações sobre propriedades, como a gente viu também. E quando eu aqueço uma mistura? Como é que uma mistura se comporta durante um aquecimento, visto que ali dentro não tem só uma substância? Quando a gente aquece uma mistura, a gente vai observar que o perfil da curva de aquecimento é bem diferente daquele que a gente viu. Tá? Eu tenho um perfil geral de curva de aquecimento para misturas e tenho perfis mais específicos. Né? Eu estou falando aqui das misturas azeotrópicas e das misturas eutéticas. Então no item 7, a gente vai encerrar essa discussão inicial sobre matéria, falando um pouquinho das curvas de aquecimento. Queridos, queridas, estamos chegando na última sequência dessa aula inicial relativa ao comportamento e propriedades da matéria. E aí, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar a falar, né, melhor dizendo, das curvas de aquecimento. Só que agora que a gente já entendeu a diferença, já fizemos a distinção entre uma substância pura e uma mistura, a gente vai comparar o comportamento das misturas com o das substâncias puras durante um aquecimento. Ou seja, a gente vai analisar as curvas de aquecimento de misturas. E aí a gente tem uma série de comportamentos diferentes, dos quais eu vou destacar aqui 3 deles, tá? Vale lembrar que quando a gente aquece uma mistura, o comportamento da curva de aquecimento vai variar muito de acordo com o número de componentes da mistura. Os nossos gráficos que a gente vai analisar aqui, que são aqueles que a gente analisa em aula normalmente, eles são gráficos feitos para misturas binárias, misturas formadas por 2 componentes e mais misturas homogêneas. Quando a gente aquece misturas heterogêneas, o comportamento ele fica totalmente maluco, não dá nem pra gente mapear esse comportamento, para falar a verdade. Então, o que a gente vai perceber? Vamos começar falando do que a gente vai chamar de curva de aquecimento de misturas padrão. Misturas quaisquer, tá? Quando a gente olha para uma curva de aquecimento de uma mistura qualquer, a gente percebe muito claramente que não existem platôs no gráfico. A gente tem sim um aumento de temperatura em função da quantidade de calor recebido, o que é padrão. O que nós percebemos são mudanças constantes na inflexão da reta. Então, vamos colocar um comportamento aqui. Mudanças de inclinação. Olha só, dá uma olhada aqui. Vamos separar essas curvas em 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? A gente percebe que a curva vai mudando de inclinação várias vezes. Então ela começa com uma inclinação alta, diminui a inclinação, volta a aumentar, diminui e volta a aumentar. Essas quedas na inclinação, essas diminuições da inflexão da reta, vão dizer pra gente que a substância a mistura, melhor dizendo, está começando a mudar de estado. Então aqui nós temos, ó, as quedas indicam mudanças de estado. Então você quer saber quando a mistura está mudando de estado? Observa no gráfico as quedas da inclinação. Então, por exemplo, de 1 para 2 houve uma mudança de estado. Provavelmente seria a fusão aqui. De 2 para 3, a inclinação volta a subir. Passamos da fusão para o estado líquido. Então, 1 é sólido, 3 é líquido. Quando a curva volta a diminuir a inclinação, a gente tem o processo de ebulição. Tá? E o que isso tem a ver com ou melhor, em que medida eu posso comparar esse comportamento com o comportamento das substâncias? Gente, para pensar um pouquinho, vem cá. Percebe que durante a fusão você não tem um platô. O que isso significa na prática? Que a temperatura continua aumentando durante a mudança de estado. E isso também ocorre com o evento que a gente chama de ebulição. Então, tanto a fusão
como a ebulição ocorre com variação de temperatura. Tanto é verdade que, do ponto de vista conceitual, não é muito legal você falar que uma mistura tem ponto de fusão. Ela tem sim um intervalo de fusão. Veja só, ela começa aqui, ó, nesse ponto, numa dada temperatura, e termina com uma temperatura um pouquinho acima daquela anterior. Então você tem um intervalo de fusão, tá? Se você faz essa experiência em laboratório, você vai perceber que durante a fusão o termômetro continua subindo, mas ele vai subindo num ritmo um pouco menor do que ele no estado sólido. E isso também é observável aqui, olha, na ebulição. Eu tenho um ponto aqui, olha, onde começa a ebulição, o termômetro continua subindo e aí sim ele termina aqui na ebulição, a hora que a curva volta a aumentar a inflexão, tá bom? A gente pode especular por que isso acontece, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês que quando você dá calor para um sistema, o sistema pode transformar esse calor em agitação ou aumentar a desordem. O problema é que quando você coloca dentro de um sistema dois tipos de substâncias, que é uma mistura, essas moléculas vão reagir de maneiras diferentes ao calor. Enquanto algumas estão mudando de estado, outras ainda estão se agitando, você começa a ter um comportamento meio maluco. Esse comportamento meio maluco, ele é traduzido na forma de um gráfico que não tem platôs. Então, prestem bem atenção. O gráfico de aquecimento de uma substância sempre apresentará dois platôs. O gráfico de uma mistura, não. O gráfico de uma mistura, existem os indicativos da mudança de estado, mas a gente não tem exatamente um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Tudo bem? Esse comportamento que eu acabei de exemplificar para vocês é um comportamento que eu chamei de padrão porque ele se repete para a maioria das misturas binárias. Lembra que eu estou falando de misturas de dois elementos. Quando a gente começa a analisar misturas especiais, a gente vai perceber que algumas delas têm comportamentos meio esquisitos, tá? Eu tenho dois tipos de comportamentos que são muito famosos. O comportamento relativo ao que a gente vai chamar de misturas eutéticas e o comportamento relativo às misturas que a gente chama de azeotrópicas. Tá? Se você olhar com bastante atenção no gráfico, você vai perceber o que elas têm de especial. Tá? Bom, para citar exemplos, eu posso citar uma mistura de estanho e chumbo numa proporção fixa. Tá? Se eu fizer uma mistura de estanho e chumbo numa proporção aí de aproximadamente 63,5% para 30 e poucos por cento de chumbo, a gente terá uma mistura eutética. O que a mistura eutética tem de diferente de uma mistura tradicional? É só você olhar no gráfico que você vai perceber. Percebe que o gráfico da mistura eutética, ele é uma mistura de gráfico de substância com de uma mistura qualquer. Por exemplo, a mistura eutética, ela começa a ser aquecida no estado sólido e quando ela atinge uma dada temperatura, ela entra em fusão. Ah, então pera lá. Quando você olha para uma mistura eutética fundindo, você vai ver ela fundir a uma temperatura fixa? Sim. Quer dizer, a gente pode dizer que a mistura eutética, durante a fusão, se comporta como se ela fosse uma substância pura. Ela tem um platô característico. Você só vai perceber que de fato ela é uma mistura quando ocorrer a ebulição. A ebulição. Então eu posso dizer que a fusão ocorre numa temperatura fixa. A ebulição ocorre em intervalo de temperatura. Tá? Existe uma explicação para isso, tá, pessoal? Só que isso não é objeto do ensino médio. Não vale a pena a gente ficar mergulhando nesse tipo de conhecimento, porque isso só vai gastar neurônio,
Só vai gastar energia e não vai trazer nada pra gente produtivo. Para você, para mim, para nós aqui no vestibular, importa perceber que a mistura eutética tem um comportamento que destoa do padrão. Tudo bem? Beleza? Na mistura azeotrópica, eu também posso citar um exemplo de mistura azeotrópica. Água mais etanol ou álcool, também numa proporção fixa, tá? Se nós misturarmos 96% de álcool e 4% de água, mais ou menos isso, você terá uma mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica tem exatamente o comportamento que a eutética tem, só que na ebulição. Veja só, aquece a mistura no estado sólido, começa o aquecimento com uma curva bem inclinada. Nesse ponto aqui, a curva muda de inflexão. Ela dá uma diminuída. Essa diminuição na inflexão indica mudança de estado. Então aqui está acontecendo a fusão. Percebe que durante a fusão, você tem um comportamento bem característico de uma mistura qualquer. Ela está fundindo, só que num intervalo de temperatura. A curva volta a subir, volta a aumentar a inclinação, ou seja, aqui você tem o estado líquido. Quando a mistura, começar a entrar em ebulição, você vai perceber um comportamento anômalo. Tá? O comportamento anômalo é um comportamento diferente daquele esperado. Olha só, ela tem um ponto de ebulição. Ela tem um ponto de ebulição fixo. No caso da mistura água-álcool, esse ponto de ebulição, ele oscila aí por volta de uns 98, 97 graus Celsius. A hora que a temperatura daquele sistema é atingida, né, 98, 97 graus Celsius, os dois componentes da mistura começam a ferver numa mesma temperatura. Então, se você fizer uma medida da temperatura de ebulição aqui, o teu termômetro vai ficar parado durante a fervura dessa mistura qualquer, tá? Que na verdade não é qualquer, é uma mistura azeotrópica. Ou seja, resumindo a história, eu tenho misturas raiz e misturas Nutella. A mistura raiz é aquela que se comporta como uma mistura durante as duas mudanças de estado. Do que eu estou falando? Variação de temperatura. As misturas Nutella são as misturas que, de uma certa maneira, parecem ser puras. Para você perceber que aquilo não é puro, você tem que aquecer toda ela. Então, se eu aqueço uma mistura eutética só na fusão, eu tenho a nítida sensação de que ela é uma substância pura. Se eu aqueço uma mistura azeotrópica na ebulição, eu tenho a nítida sensação de que ela é pura. Por isso, quando você quer verificar se o material é puro ou não, você tem que montar a curva de aquecimento inteira. Não dá para você deixar o corpo passar só por um estado, do sólido para o líquido. Ou não dá para deixar o corpo passar só do líquido para o gás. Você tem que verificar o comportamento total, desde o sólido até o gás, para poder então verificar se aquele material que você está aquecendo de fato é puro ou não. Tudo bem? Aqui faltou completar rapidamente, ó, intervalo de temperatura. Tá? Que caracteriza a mistura azeotrópica. Tranquilo? Belezinha, pessoal? Tá? Então, com isso, a gente dá um apanhado geral sobre características e propriedades da matéria. Falta a gente acrescentar questões relativas a técnicas de separação. Porém, dentro desse formato de estudos online, a gente precisa mudar um pouco a estratégia dependendo do conteúdo. Se eu for começar a descrever aqui uma destilação, uma decantação, você vai cochilar. Então eu prefiro fazer isso ao vivo. As nossas aulas teóricas, elas contemplam aquilo que é de essencial para o aluno aprender a estudar. As aulas de exercícios são aquele momento em que você vai tirar suas dúvidas, nós vamos ver como esse assunto é aplicado e vamos fazer inserções. Tudo bem? Beleza? Para encerrar, um aviso para vocês. A semana que vem a gente vai entrar na parte de estudos de modelos atômicos e esse assunto é um assunto que eu vou dar aulas ao vivo, eu não vou gravar o conteúdo de modelos atômicos. Esse final de semana vocês vão receber, como de praxe, no grupo,
toda a agenda da semana e eu vou explicar quais são as estratégias para que nós possamos estudar os módulos 2, 3 e 4. Nós temos 3 módulos que são extremamente densos para poder estudar estrutura atômica. Vamos falar da retrospectiva dos modelos, vamos falar de configuração eletrônica, números quânticos, uma série de coisas para começar a entrar no mundo microscópico. Então a gente vai sair do macro e vai entrar no micro. Tranquilo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, deem os feedbacks, opinem, iluminação, acústica, eu sei que teve som vazado hoje, teve som de aspirador, né? Gravar em casa é isso. Como diz o Eloy, é uma coisa bem orgânica. Então eu preciso que vocês me orientem quanto ao andamento da aula, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, se eu estou sendo prolixo. E aí, com esses feedbacks, e não tenham vergonha de fazer isso, gente, porque eu estou aprendendo a fazer também. Eu posso ter experiência ou expertise na aula presencial, mas na aula online eu sou completamente marinheiro de primeira viagem. Então eu conto com os feedbacks, conto com as opiniões, para que eu possa entregar para vocês um produto sempre da melhor qualidade. Tudo bem? Muito obrigado a todos vocês e até mais.